Você já se perguntou por que o dinheiro de algumas pessoas simplesmente cresce, enquanto de outras fica sempre no mesmo lugar? Pois é, existe um caminho por trás disso, e hoje eu vou te mostrar o passo a passo pessoal para fazer o dinheiro render de verdade. Mas antes da gente entrar nisso, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque aqui você aprende a fazer o dinheiro trabalhar por você. Já se inscreveu e deixou teu like? Então vamos por vídeo. Agora presta atenção, porque é aqui que muita gente começa errado. Fazer o dinheiro render de verdade não tem nada a ver com achar a oportunidade secreta da internet, nem sair colocando dinheiro em qualquer coisa que promete retorno alto. O que realmente faz o patrimônio crescer é um processo simples, mas que exige consciência e consistência. A primeira virada acontece quando você entende que dinheiro parado perde força com o tempo. Não é só sobre guardar, é sobre posicionar bem o que você guarda. Muita gente passa anos juntando, mas deixa tudo em lugares que mal acompanham a inflação. Na prática, a pessoa sente que está evoluindo, mas o poder de compra cresce muito devagar. Quando você percebe isso e começa a buscar rendimentos melhores de forma responsável, o jogo já começa a mudar. Outra mudança importante é a forma como você passa a enxergar o tempo. No começo, todo mundo quer resultado rápido, só que o dinheiro cresce de verdade quando ele fica exposto ao tempo suficiente para os juros compostos fazerem trabalho pesado. É silencioso no início, quase frustrante, mas depois de um certo período, o crescimento começa a ficar visível. Quem entende isso para de pular de estratégia em estratégia e começa a pensar mais no longo prazo. Também existe um ponto comportamental que separa quem evolui de quem fica travado: regularidade. Não é o aporte gigante uma vez por ano que transforma o jogo. São os aportes consistentes, mês após mês, mesmo quando o valor parece pequeno. Esse hábito cria um efeito acumulativo poderoso, porque você não depende de um único movimento perfeito. Você depende de disciplina repetida. Com o tempo, outra coisa acontece quase sem você perceber. Suas decisões financeiras ficam mais frias e racionais. Você passa a olhar menos para a promessa e mais para fundamento. Passa a comparar antes de decidir. Passa a entender risco versus retorno. E é exatamente nesse ponto que o dinheiro começa a trabalhar de forma mais eficiente a seu favor. No fim das contas, fazer o dinheiro render de verdade não é sobre velocidade, é sobre direção e constância. Quem tenta correr demais normalmente se expõe a riscos desnecessários. Quem mantém uma estratégia bem pensada e paciência suficiente costuma colher resultados muito mais sólidos lá na frente. Se você internalizar isso cedo, já sai muito na frente da maioria. Porque enquanto muita gente ainda está procurando o atalho milagroso, quem entende o processo já está construindo patrimônio de forma silenciosa e consistente. E tem mais uma virada que quase ninguém percebe quando começa essa jornada. Conforme seu dinheiro começa, ainda que devagar, a trabalhar por você, a relação emocional com as finanças muda. No início, cada gasto parece pesado e cada imprevisto assusta. Mas quando você constrói uma base e vê o patrimônio se movendo, mesmo que aos poucos, surge uma sensação nova de controle. Você deixa de agir no susto e passa a agir com estratégia. É exatamente aqui que muita gente se perde, ou acelera de vez. Alguns, quando começam a ver resultado, ficam impacientes e querem multiplicar tudo mais rápido. Entram em investimentos que não entendem, seguem promessas de retorno fácil ou mudam de estratégia toda hora. E isso costuma quebrar o efeito mais poderoso do crescimento financeiro, a continuidade. Já quem mantém a cabeça no lugar faz o contrário. Continua aportando, continua estudando, continua ajustando aos poucos. Essa pessoa entende que patrimônio sólido não cresce em linha reta perfeita, ele cresce em ciclos, com fases mais lentas e fases de aceleração. Com o passar do tempo, outro efeito começa a aparecer: o dinheiro novo que você aporta passa a ser apenas parte do crescimento. Os rendimentos começam a ter mais peso. Esse é um momento muito interessante, porque mostra que o sistema começou a trabalhar junto com você. Não é mais só esforço direto, é estrutura funcionando. Mas mesmo nesse estágio, quem continua evoluindo é quem mantém 3 coisas vivas: atenção, disciplina e paciência. O mercado muda, as oportunidades mudam, sua própria realidade muda. Quem revisa a rota de forma inteligente continua avançando. Quem entra no automático por tempo demais costuma desacelerar sem perceber. Fundo, o grande segredo nunca foi o investimento específico. Sempre foi o comportamento por trás das decisões. Quando você combina conhecimento básico, constância real e visão de longo prazo,
O dinheiro tende a seguir a mesma direção ao longo dos anos. E é por isso que, para quem joga esse jogo com consciência, o crescimento parece silencioso no começo, mas extremamente poderoso quando visto em perspectiva. E conforme essa jornada avança, você começa a notar algo que no início parecia distante. O dinheiro passa a comprar tempo. E isso é uma das mudanças mais valiosas de todas. No começo, cada real que entra depende quase totalmente do seu esforço direto, do seu trabalho, do seu tempo, da sua energia. Mas quando o patrimônio começa a ganhar corpo, mesmo que ainda não seja enorme, você percebe que parte do crescimento já não depende só de você. Existe um sistema funcionando em segundo plano. Essa percepção muda completamente a forma como você toma decisões. Você passa a pensar 2 vezes antes de assumir dívidas caras. Passa a avaliar melhor onde coloca seu dinheiro. Passa a entender que pequenas escolhas repetidas por muitos anos têm um impacto gigantesco lá na frente. É aqui que nasce a mentalidade de construção patrimonial de verdade. Outra coisa interessante é que, com o tempo, a ansiedade por resultados imediatos tende a diminuir, pelo menos para quem realmente entende o processo. Você começa a perceber que enriquecer de forma consistente parece lento no curto prazo, mas extremamente eficiente no longo prazo. E essa clareza protege você de muitos erros comuns que derrubam iniciantes. Claro, o caminho nunca é perfeitamente linear. Vão existir meses mais lentos, momentos de dúvida, fases em que parece que o crescimento estacionou. Isso faz parte do jogo. O que separa quem chega longe é a capacidade de continuar, mesmo quando não há euforia. Porque a verdade simples e poderosa é esta: o dinheiro respeita quem respeita o tempo. Quando você combina aportes consistentes, decisões cada vez mais conscientes e paciência suficiente para deixar o processo amadurecer, o crescimento deixa de ser uma aposta e começa a virar consequência. E é exatamente nesse ponto que muita gente olha para trás, anos depois, e percebe que aquela decisão de começar, mesmo com pouco, foi o que realmente virou o jogo. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que fazer o dinheiro crescer não é sobre um movimento genial isolado. É sobre construir uma sequência de decisões boas o suficiente, repetidas por tempo suficiente. No começo parece lento, às vezes até desanimador. Você guarda, investe, ajusta e o resultado visível demora a aparecer. Só que por baixo da superfície, o mecanismo mais poderoso das finanças já começou a agir: o acúmulo consistente ao longo do tempo. A maioria das pessoas nunca chega a ver esse efeito completo, porque para no meio do caminho. Desiste cedo demais, muda de estratégia toda hora ou se distrai com promessas de atalhos. Quem realmente vira o jogo costuma ser quem continua quando a empolgação inicial já passou. E aqui está a virada final de mentalidade. Dinheiro não cresce, melhor para quem é mais inteligente. Cresce melhor para quem é mais constante. Quando você mantém disciplina nos aportes, melhora as suas decisões aos poucos e respeita o tempo do processo, o crescimento deixa de depender de sorte. Ele passa a ser construído. Se você já começou, mesmo que com pouco, você já saiu na frente de muita gente. Agora o foco é simples: continuar. Continuar aprendendo, continuar ajustando e continuar deixando o tempo trabalhar ao seu lado. Porque no longo prazo, quem permanece no jogo com estratégia e paciência, acaba vendo o dinheiro trabalhar por ele de um jeito que antes parecia distante. E é exatamente aí que o jogo vira de verdade.